Olá, seja bem-vindo ao podcast Nexo Urbano. Esse é o nosso terceiro episódio e hoje a gente vai falar sobre um assunto que vai interessar a todos aí que estão nos escutando, seja no Spotify, que estão nos assistindo pelo YouTube, e nós estamos também com convidados bem especiais. O nosso tema de hoje é o papel da iniciativa privada ou o poder da iniciativa privada na transformação das cidades. Eu estou aqui com a Emília, também apresentando hoje. Oi, Manu, tudo bem? Tudo ótimo. E vou apresentar, então, já os nossos convidados, né? Nós estamos aqui hoje com o Pedro Valério, que é diretor executivo do Instituto Caldeira, e também com o Thiago Ribeiro, CEO do South Summit. E, né, o tema, como a gente está se aproximando já deste grande evento, né, um dos maiores eventos, talvez, do mundo, né, sobre inovação e tecnologia, o tema não poderia ser outro. Né, Emília, eu vou começar por ti, passando a palavra. Então, tá bom. Vamos começar falando um pouquinho sobre esse tema, que eu acho que a gente ia dar uma continuidade ao que a gente já começou a conversar a semana passada, né, com o pessoal de inovação. De inovação, né? Exato. E a minha primeira pergunta vai pro Pedro. Pedro, então, o Caldeira é um hub de inovação, né? É um espaço destinado a empresas que tem, algumas têm sede lá, a gente sabe que também tem operação de pesquisas, enfim. Pedro, como é que foi o teu papel na criação do Caldeira e como que tu trabalha hoje lá? A gente sabe que tu é CEO, mas qual é o teu papel hoje lá no Caldeira? Bom, primeiro, super obrigado pelo convite. Um prazer, eu acho que estar aqui com amigos, né? Thiago é parceiro já de várias iniciativas e de alguns anos aí de caminhada de ecossistema. E eu acho que, assim, primeiro falando sobre a importância da data, né? A gente está às vésperas do South Summit, e que é um evento que eu acho que, assim, para quem está envolvido no ecossistema de inovação, é uma realização de um sonho, eu diria, né? Porque, de certa maneira, e aí trazendo um pouco da história lá do Instituto, a história do Caldeira, de alguma maneira, remonta ali a 2019, com um grupo de 42 grandes empresas aqui do Rio Grande do Sul que, de alguma maneira, entenderam essa importância de pensar, discutir e aprender sobre inovação e sobre tecnologia dentro de um projeto um pouco maior, que é o Pacto Alegre, né? Que aí o Thiago também tem um envolvimento também muito direto. Então, acho que o Caldeira, eu sempre digo, ele é a consequência de um momento de efervescência de um ecossistema que vem se amadurecendo há bastante tempo, e aí em 2019 se funda o Instituto como associação empresarial sem fins lucrativos, e a gente começa as operações lá, hoje com alguns números super legais, assim, em termos de dimensionamento de onde que a gente já chegou em tão pouco tempo, né? E aí, como eu comentava, eu acho que o grande exercício foi, quando começamos lá o projeto, sempre imaginávamos, né, assim, cidade que a gente quer é uma cidade global, né? Então, um hub de inovação só surge em cidade que tem uma aspiração global, né? Esse apetite por conhecer gente de fora, projetos interessantes que estão acontecendo lá fora, trazer conexões para que impulsionem ações que estão rolando aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente, às vésperas do South Summit, eu acho que para mim tem sido um monotema. Minha esposa diz assim que, cara, o Pedro só fala do South Summit, porque de fato é uma grande celebração. Eu acho que tem outros termos que descrevem muito bem, como uma plataforma, ou um grande evento, um símbolo, né? Mas de fato ele é uma grande celebração de gente que está construindo ou tentando construir projetos que de alguma maneira se correlacionam ao que a gente chama de nova economia, né? Então, enfim. Pedro, tu tá no Caldeira desde a fundação do Caldeira? Desde o início do Instituto. E teve algum modelo, assim, que serviu de inspiração para o Caldeira? A gente sabe que hubs de inovação existem ao redor do mundo, mas teve algum modelo específico que foi visto como um modelo que o Caldeira gostaria de seguir? Muitos. A gente, de alguma maneira, acho que tem inspirações, quem, de alguma maneira, tem a oportunidade de visitar ambientes de inovação, assim, o Station F na França, o New Lab no Brooklyn, isso para comentar alguns que estão lá fora, mas aqui no Brasil, né, quando a gente olha para a CAT, quando a gente olha para o Porto Digital, quando a gente olha para algumas referências nacionais de ecossistemas até com maior similaridade ao nosso e que estão gerando grandes transformações, né? Então, acho que o fenômeno da CAT, que para a gente, os nossos vizinhos, para quem não conhece, é a Associação Catarinense de Empresas de Tecnologia, é muito rico, porque, de fato, a gente tem uma região que transbordou
a perspectiva da inovação para um motor de desenvolvimento socioeconômico, né? Então, mas essas são algumas das referências, né? Sim, sim. Tem várias. E falando assim, pegando esse gancho do South Summit, né? Na última edição foram mais de 20 mil pessoas que passaram por aqui, centenas de pessoas de fora, né? E a gente vê que reflete como se fosse uma cultura mesmo, né? Que acredito que o South Summit também está trazendo isso, mudando a cultura, fazendo com que as pessoas realmente queiram participar, queiram ir atrás, pesquisem quem é que está vindo palestrar. E eu quero saber como é que isso chegou em Porto Alegre, né, Thiago? Talvez tu... Né, A gente já sabe que tu tem um papel bem importante em trazer o South Summit para Porto Alegre, Por né? que Porto Alegre? Como é que chegou aqui? E daí depois já vou emendar quais as expectativas para esse ano. Bom, essa história ela é muito bacana, né? Mas eu também queria primeiro agradecer aí o convite de vocês, meninas. É um prazer estar com vocês, né? É um prazer ainda maior estar ao lado do Pedro, como ele mesmo disse, é um parceiro aí de muitas caminhadas, de muitas maluquices, de muitas ideias diferentes. Aí a gente adora, né, trocar e sempre que tá sempre junto, tá sempre pensando o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer mais, né, dentro desse processo. Acho que quando a gente olha um pouco para trás, assim, sabe? É difícil achar um ponto onde isso talvez seja o pontapé inicial desse processo, né? Porque o South Summit, no fundo, ele é o resultado de uma ação muito coletiva, muito colaborativa, né? Obviamente que a gente teve algumas provocações e eu pessoalmente tive a oportunidade de liderar esse movimento desde o início, até quando ele não era South Summit, quando a gente entendia que a gente precisava ter um grande evento de inovação no Rio Grande do Sul, seja ele um evento nosso, um evento atraído para cá, né? Nós tínhamos uma série de teses, de hipóteses para construir tudo o que aconteceu, mas é um evento que envolve o governo do estado, o governador Eduardo Leite, né, digamos, um dos grandes articuladores dessa construção, um dos grandes fiadores desse processo também, como um todo, sem dúvida nenhuma, né? O prefeito Sebastião Melo assumiu num dia, no segundo, junto com o vice Ricardo Gomes, estava sentado à mesa conosco, né, se somando a essa construção, a esse movimento. O professor Jorge Aldi, que lidera, né, todo esse movimento do Pacto Alegre, da Aliança pela Inovação, o próprio Caldeira tem uma participação fundamental dele, né, e nos ajuda a fazer essa conexão com as nossas universidades. O Pedro aqui do meu lado, né, não pode deixar de ser citado, porque o Caldeira, desde o início, tem um protagonismo muito grande nessa construção e materializa muito daquilo que o South Summit quer fazer, quer proporcionar, quer fazer com que as pessoas, assim, às vezes a gente quer explicar, e eu até contava para vocês aqui antes do início da nossa conversa, eu dizia assim, eu viajo pelo mundo inteiro e eu respondo, via de regra, 2 perguntas. Como é que eu faço para atrair um South Summit para minha cidade, ou como é que eu faço para ter um Instituto Caldeira na minha cidade? E o Pedro acontece a mesma coisa quando ele circula por aí, essa é uma questão que aparece. Então são coisas muito, muito sinérgicas, né? Mas principalmente, eu acho que a gente não pode deixar de dizer que o South Summit é um evento feito pelo ecossistema. Então ele é feito por e para, né? Então a gente construiu isso, a gente tem a oportunidade de liderar, mas assim, uma das coisas que eu tenho mais orgulho dessa história toda é um grupo que eu tenho no WhatsApp, do meu WhatsApp, chamado Quero Ajudar o South Summit, onde toda semana, todo dia eu recebo alguém me oferecendo o seu tempo, me oferecendo o produto do seu trabalho, me oferecendo aquilo que a sua empresa é capaz, né? Em prol de um objetivo comum, em prol de ajudar, de querer se somar. Então, o South Summit virou uma causa muito coletiva. A gente aqui falava inicialmente em sinônimos para o South Summit. Eu gosto de chamar o South Summit de um grande movimento, de uma grande causa. E uma causa que acolhe a todos. É possível que as pessoas tenham essa percepção, talvez vocês possam colher esse depoimento de outras pessoas, mas todo mundo consegue se enxergar
no South Summit, sabe? Ele é um produto de várias mentes, de várias mãos. Claro, sempre tem alguém que precisa liderar, que precisa puxar, mas as pessoas se encontram, né? As pessoas se enxergam, colaboram e são acolhidas nessa construção. Então, tem um pouquinho de cada um que participa dessa história, mas, sobretudo, para o ecossistema, a gente não abre mão disso. Quando a gente fala de por e para, isso é uma verdade muito absoluta e uma coisa que a gente não abre mão, né? Tem eventos aí que olham muito para a lógica, como a gente costuma dizer internamente, dos innovation lovers, que são os curiosos, aquelas pessoas que, de fato, né, de alguma maneira, estão querendo olhar para onde a coisa está indo. O South Summit é um produto dos innovation doers, daqueles que fazem a inovação acontecer, que estão lá no dia a dia e que estão fazendo toda essa transformação nas cidades, que é o objetivo principal da pauta desse espaço aqui, né? Até porque quando ele termina, ele não termina, né? Porque ele segue movimentando a a cidade, atmosfera que ele cria é uma coisa que é um legado. Não, sem dúvida nenhuma. segue. Ele é um evento que, quando a gente olha para o evento, ele tem ali os 3 dias de duração, mas tudo aquilo que ele gera, tudo aquilo que ele reverbera, todo o conteúdo que ele proporciona, as conexões, porque o South Summit é um ambiente de conexões presencial, as pessoas se enxergam, se conectam, trocam, né? Mas isso acontece 365 dias por ano, o tempo inteiro. E eu acho que esse é um dos grandes baratos dessa construção. Ele criou essa cultura das pessoas compartilharem, colaborarem, se conectarem. Sem dúvida, se a gente for olhar para os legados do South Summit, eles são muitos, mas essa mudança de mindset, e principalmente nós aqui no Rio Grande do Sul, né, Pedro? Sempre temos aquela fama de um povo combativo, de um povo dividivo, de um povo aguerrido, enfim, todas as coisas, inclusive, que nos deixaram ficar pouco para trás. Tem aquilo, né, que se der certo no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em qualquer lugar do certo mundo. em qualquer lugar. O South Summit está quebrando um pouco esses paradigmas e acho que essa conexão é fundamental. Eu acho que o South Summit tem um papel muito simbólico também, porque, assim, já faz um tempo que a gente abandonou aquela visão dualista, né? Então, assim, de Estado e iniciativa privada em âmbitos separados. E quando a gente vê nas imagens, enfim, até presencialmente lá, muito do setor público se movimentando para estar presente no South Summit, para trazer investimentos, eu acho que é simbólico também, no sentido de a gente acabar com essa divisão, né? No sentido de dizer, olha, Estado e a iniciativa privada não precisam estar em lados separados, né? Claro que a gente tem questões ali que são legais, né? Questões que são, né, enfim, do nosso ordenamento, mas que a gente possa gerar dentro do espaço que é possível, né? Essa integração entre esses dois espectros, né? Exato. Proporcionar que ambos construam algo de bom, assim, algo legal, exato. Né? E aí eu queria te perguntar, Thiago, em 2022... Porto Alegre foi eleita a sexta cidade, a sexta melhor cidade para investir, para empreender, né, no Brasil, dentro de um universo de 101 cidades que concorreram. Quanto do South Summit contribuiu para o crescimento de Porto Alegre nesse ranking? E também já vou emendar e fazer uma outra pergunta. O que falta para Porto Alegre subir ainda mais nessa lista? Bom, vamos por partes, porque agora começou a ficar complexo, né? Eu acho que o South Summit tem uma contribuição importante nesse processo, mas ele é resultado de um acúmulo, de uma trajetória, de uma caminhada, né? Eu e Pedro, acho que a gente, pelo menos há uns 20 anos, né, Pedro, a gente milita por essa causa aí em várias posições e frentes que a gente ocupou, né, ao longo dessa história. E isso é uma construção coletiva, não se estala um dedo e uma cidade fica inovadora, né, fica disruptiva, vira um ambiente acolhedor para o empreendedor. Isso tudo é fruto de uma construção. Eu poderia citar aqui movimentos como Porto Alegre Tecnópole, que o professor Jorge Aldi teve um papel fundamental, o surgimento dos parques tecnológicos, Tecnopuc, Tecnocinos, enfim, o próprio Pô Digital, quando eu estava na prefeitura de Porto Alegre, tive a oportunidade de liderar, o Porto Alegre City, que era um movimento cidadão que trouxe essa discussão liderada por uma outra fera que nós temos aqui, que é o José César Martins. Então, assim, tem muita gente que vem trabalhando para que a gente chegasse até aqui.
aqui. Talvez eu e o Pedro tenhamos tido a oportunidade de estar no momento certo, onde o nosso ecossistema atingiu um determinado nível de maturidade que nos permitiu colocar algumas ideias em prática, conseguiu perceber uma mudança de mindset. Então, sim, o South Summit, o Caldeira, né, nós temos um papel muito importante nessas avaliações, nesses indicadores que hoje a gente vem conquistando. Mas isso é fruto de um trabalho que muitos que nos antecederam também contribuíram para isso, e a gente não pode falar sobre esse tema sem minimamente contar essa história. Porque quando a gente olha para os ecossistemas de inovação, a gente tem assim, um comportamento que ele é quase que comum a todos eles. Não interessa se eu estou no Brasil, se eu estou nos Estados Unidos, se eu estou na Europa, se eu estou em Israel, enfim, em qualquer um desses lugares, e talvez aí o nosso espectador, o nosso ouvinte tenha o seu ecossistema predileto. Eles, obviamente, que cada um deles tem as suas especificidades, algum detalhe cultural. A gente fala muito do Vale, que é muito específico, né? Já tivemos lá várias vezes, né, Pedro? E a gente acaba entendendo cada vez mais o que aconteceu por lá, mas via de regra o que nós temos? Primeiro, nós temos um governo que bota essa pauta no centro da discussão, ou seja, não existe ambiente de inovação, não existe ecossistema maduro, pujante, robusto, se o governo não desenvolver políticas públicas, se não criar ambiente. O governo não pode ser o protagonista desse processo, ele tem que entender que ele é parte desse processo. E a gente finalmente conseguiu que os nossos governos, e a gente vive um momento de muito privilégio no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, sobretudo, né, nesse sentido, né? Claro que a pauta da inovação, ela perpassa questões políticas, questões, a divisão toda que a política provoca, né? Se eu puder adicionar um ponto, eu acho que é bem importante, porque assim, a gente percebe hoje um contexto onde o governo, né, municipal, estadual, acaba funcionando como um indutor. Mas eu acho que tem a perspectiva da iniciativa privada, que tem tomadores de risco. Tem uma turma que foi até a Espanha, que articulou esse processo e traz essa dinâmica para cá. Tem um grupo de fundadores que doaram. Então, acho que tem um papel também muito importante da iniciativa privada também não esperar tudo, né, que venha do que é mais uma mudança de mindset. Que é sobre vamos fazer. Então, um pouco do que a gente discute, inclusive, bastante junto com a prefeitura, no bom sentido que por muito tempo se falou, vamos ressignificar o quarto distrito, vamos revitalizar, não sei o que, né? E então, como é que a gente, de alguma maneira, toma um risco? Como é que o empreendedor, de alguma maneira, junto com políticas públicas que contribuam, possa fazer com que haja esse fomento, né? Porque cada um tem que botar o seu chapéu e fazer o seu papel, né? Totalmente. E aí tu junta nesse cenário que o Pedro traz um ecossistema que vive um processo de franco amadurecimento, e a gente não pode negar isso. Aí a gente olha uma cena universitária que é inquestionável em qualquer lugar, né? Nós temos aí as nossas universidades liderando todos os rankings de avaliação, seja no ambiente público, seja no ambiente privado, né? Sempre bem avaliadas. Aquelas que não são tão bem avaliadas não estão tão longe assim. Então, quando a gente olha para formação de mão de obra, capital humano, pesquisa, parques tecnológicos, a gente está muito bem servido. A gente já começa a vislumbrar uma chegada de recursos mais robusta, né? Antes a gente brigava por alguns trocados, hoje a gente olha e todos os cheques já estão chegando a Porto Alegre, chegando ao Rio Grande do Sul. Eu costumava brincar que antes um pouco do South Summit o dinheiro desembarcava em Guarulhos e não descia, né? Agora ele já começa a descer, e há uma mudança cultural, de mindset, que permite para a gente ter uma visão mais global, mais conectada, mais cosmopolita, e que o South Summit contribui sem dúvida para isso. Mas se tu vai no Caldeira lá, tem toda hora a gente visitando, estrangeiros, gente de outras cidades, América Latina, a nossa borda aqui está sempre em peso lá com o Pedro. Então toda essa conectividade que esse ambiente gera é que faz realmente, e quando a gente olha para os outros ecossistemas, isso se reproduz de uma maneira muito clara. Aí quando tu junta esses elementos, né, com um transversal, que é um grande evento de global de inovação, que vira uma grande vitrine, um grande catalisador de tudo isso que está acontecendo, e tu tem a oportunidade de ter players, como é o caso do Caldeira, também ancorando e sustentando tudo isso, o resultado só pode ser o que a gente está vivendo. E agora falando assim, Pedro e Thiago,
vocês estavam falando aqui, né? Ninguém acorda, assim, não é do nada que essa inovação, essa transformação acontece, né? Ela vem, é uma trajetória que vai sendo construída, né, com várias mãos e tal. Mas para vocês, assim, qual o objetivo que vocês tinham lá atrás, quando vocês, assim, foram por esse caminho? Ou era uma coisa óbvia? Ou aonde vocês queriam chegar? Quando vocês foram assim, não, eu acho que a gente tem que realmente envolver a sociedade. Como é que tem esse, assim, pra gente pensar numa coisa mais inspiradora, assim, como é que a gente pode... Como é que aconteceu na vida de vocês isso? Eu acho que a minha proposição é, tipo, eu tenho 2 filhos, quero morar na melhor versão da cidade que eu moro, num lugar que tem oportunidade ligado a tantas tecnologias que estão surgindo, que o cara possa ganhar, de repente, em dólar, que eu possa ter interação com pessoas de outros países visitando a nossa cidade, entendendo que é uma baita cidade, né? E vivendo em um estado que, de alguma maneira, consiga fazer o crescimento social a partir de um desenvolvimento econômico, né? Então, eu acho que, conceitualmente, é em cima disso. Então, a gente tem feito um projeto lá com a Brigada Militar agora, que é do monitoramento, né, da região com tecnologia de inteligência artificial, e está indo a companhia de polícia para lá. Vai ter no South Summit, no spoiler aqui, mas é porque a Fundação AJ Renner fez uma doação de um prédio lá para a companhia de polícia, e aí vai ter um laboratório de tecnologia, um negócio super legal. E a gente falava assim, pô, que coisa mais legal do que ter a Brigada Militar interagindo com empresas de tecnologia, uma empresa de Novo Hamburgo, né? E daí, vendo essa transformação, o impacto que isso tem em termos de construção social, né? A Secretaria de Desenvolvimento Econômico aqui do município já trabalha lá, né? Tá lá, né? Sim. E tem uma interação muito legal, porque desde o início a gente fala, né? Servidor público... participando eventualmente de pitch de startups, né? Uma startup olhando e falando, cara, mas eu posso entrar na secretaria, assim, não? Porque a gente tem obviamente, a leitura da repartição pública. Sim. Esses tempos eu visitei uma, eu fazia muito tempo que eu não saía lá do Caldeira, eu meu Deus do céu, né? É completamente diferente, é outro né? mood, eu brinco assim, muita luz branca, né? Muito silêncio, né? Mas então, eu vou te dizer que já tem mudado. Tem mudado. E é isso e aí o que acontece? A gente começou a ir e ver assim, as pessoas querem trabalhar em lugares melhores. Sim. Então, as pessoas significa todas as pessoas, não significa... A gente teve semana passada, acho, na Secretaria de Educação aqui do Estado. Que tá um astral. Que ela tá num ambiente amplo, assim, tem um escritório do Google gigante, lá. É muito legal. Tá bem diferente do que já foi, né? E por isso que eu acho que, assim, quando a gente fala da transformação, de alguma maneira, eu acho que é um processo... de perspectiva cultural, né? E ela não se atinge, eu acho que ela se mantém, se luta, se tirar um ator, que nem eu pergunto, ano passado falaram, né? O South Summit, como é que vai ser? Eu falei, cara, vai ser sensacional. E aí a gente começa a reproduzir que todo porto-alegrense hoje torce pro South Summit, porque percebeu e entendeu que não é só sobre a inovação discutida lá dentro, mas é o restaurante bombando, é a cidade, é a hotelaria, é a cidade vibrando, né? Que eu acho que responde à ânsia de sonho, pelo menos que eu alimento, que é, a gente quer morar numa cidade vibrante. E uma perspectiva minha, assim, quando o South Summit começou aqui em Porto Alegre, eu confesso que eu não entendia muito bem do que se tratava. E eu acho que a minha visão era a visão de muitos porto-alegrenses, né? Porque a gente sabe que no começo foi envolvendo, né, mais Posso te contar um segredo? Pode. A nossa também. A gente também foi entendendo à medida que a coisa então posso te contar um Mas segredo? agora Porto Alegre eu explicava assim, cara, é a Expo Inter da galera da tecnologia. A gente chegou a falar isso. Assim, a gente fez esse comparativo. Inter da inovação. A gente falou isso. A gente fez esse comparativo, exatamente esse comparativo. Os melhores ângulos vão estar lá, os melhores... Mas tentando responder a pergunta de vocês na minha perspectiva também, a gente não combinou isso, mas tu sabe que eu em determinado momento da minha vida, eu me tornei um ativista dessa causa do empreendedorismo, da inovação, da tecnologia. Ajudei a fundar a Associação Gaúcha de Startups, liderei a Rede Global de Empreendedorismo aqui em Porto Alegre, trabalhei junto da Endeavor por muito tempo, enfim. Mas criei o Pô Digital na Prefeitura de Porto Alegre, ajudei a construir com o professor Jorge Aldi, mais um monte de gente, o Pacto Alegre, Aliança pela Inovação. Enfim, é uma coisa que eu particularmente, eu me sinto um privilegiado,
porque eu consegui fazer da causa que eu acredito a minha atividade profissional, e isso é uma coisa que poucas pessoas têm a oportunidade. Eu valorizo isso demais e eu faço valer cada segundo. Mas muito parecido com o que o Pedro trouxe aqui, eu tenho um filho de 8 anos, o Igor, né? E eu sou talvez um pouco mais otimista e sonhador, assim, eu não abro mão disso, porque é isso que me faz levantar da cama todos os dias, acreditar que pode ser melhor, mas acreditar que eu posso contribuir com isso, sabe? Então, o que me inspira, né, todos os dias é levantar, olhar para o meu filho e dizer assim, eu tenho que fazer algo para entregar para ele. E quando eu digo ele, eu estou materializando nele todas as crianças, os jovens, talvez algumas gerações aí que vêm depois da nossa, né? Mas eu tenho que entregar um pouco mais, eu tenho que entregar para eles algo melhor do que o que eu recebi, pelo menos, sabe? Eu não tenho o direito de negligenciar isso, sabe? Então eu também me inspiro muito, assim, como o Pedro, me identifica com o que ele disse aqui, na figura do meu filho. Então, assim, o que a gente quer é entregar para eles um mundo melhor do que o que a gente recebeu. Eu vou te fazer uma pergunta, então, já que a gente está falando em entregar. Eu também sou mãe, também fiquei bem tocada pelo teu depoimento, Thiago. Mas já que a gente está falando em entregar um mundo, uma cidade melhor, né, para os nossos filhos, como tu acha que a iniciativa privada pode contribuir com uma mudança da sociedade, da cidade, do ambiente urbano? E aí eu vou fazer uma pergunta pro Pedro também, se ele podia citar algum caso, enfim, de inovação que surgiu no Caldeira e foi implementado ou pelo Estado ou pelo município aqui de destaque. Quer responder primeiro? Ou alguma empresa, alguma startup, assim, que começou lá ou surgiu uma ideia por lá. Exato. E que... Hoje é difícil, assim, tem muita coisa acontecendo lá, né? Sim. Acho que até fazer um merchan, mas aproveitar para atualizar, né? Acho que hoje são 480 empresas, né? Dentre elas, o próprio Salt Summit, enquanto organização, está lá. Dessas 480, 130 empresas têm operação lá dentro. Então, tem algum tipo de espaço físico, né? Físico e atuação diária, né? E hoje são perto de 450 eventos que acontecem. Eventos a gente coloca atividades, workshops, almoços, né? Ou seja, mais de um por dia. É um volume, a gente gosta de dizer lá dentro que é um festival permanente. Sim. Então, que nem já foi em festival, assim, tem o palco A, B e C, né? Tu circula e é mais ou menos isso. Vai na caldeira, tem na arquibancada e assim por diante. É muito complexo, às vezes, no pedido de exemplos, porque, assim, semana passada tava o sueco fundador da KTO, né, o André, cara empreendedor impressionante, um trabalho inacreditável, assim. Então, estava aqui, super se conectou com, desde empresas que fazem um trabalho de gateway de proteção para fraudes, até a gente teve uma conexão com uma empresa de games daqui, que tem uma solução de pagamento para esse contexto de games. Então, assim, diariamente, hoje tem um volume de conexões e novos negócios que estão acontecendo lá que é imensurável. É difícil hoje de colocar. No que diz respeito ao poder público, eu diria que a gente tem um trabalho hoje muito forte lá, ligado principalmente à cultura de inovação do poder público. Então, assim, a utilização dessas instituições para interagir com o ecossistema de inovação, trocar, aprender, conhecer empresas e tecnologias que podem prestar serviço. Então, primeiro fazer essa sinalização de conscientização sobre o ambiente de inovação. E aí tem algumas ações pontuais. Essa da Brigada Militar, que eu comentei, que é uma empresa de tecnologia, que é a DGT, junto com uma outra organização que estão fazendo uma solução para o monitoramento em AI, e foi instalado junto com a prefeitura, em todo o perímetro do Caldeira, o monitoramento dessa área pela Brigada Militar. Então, isso já aconteceu e está acontecendo. Está rodando um piloto lá, né? Até a URGS tem um estudo que foi feito da região, com histórico da Brigada Militar. Aquela região toda, ela diminuiu em mais de 40% as ocorrências de sinistros desde a abertura do Instituto. Isso basicamente o quê? É a população ocupando espaço urbano. Iniciativa privada tomando risco, indo para lá, gente caminhando, gente circulando. Então, assim,
o pequeno furto que de fato era a grande maioria, que às vezes é um celular, acontece quando não tem iluminação pública e não tem circulação de pessoas. Então, para mim, isso é o que mais me enlouquece em termos de tecnologia, porque fala, cara, é luz e gente. Não tem AI, entendeu? Sim. É luz e gente. Sim. E isso eu acho muito rico, muito poderoso, né? Porque, de fato, é a cidade vibrando, é a cidade... Muito. E aí tu vê o restaurante do lado, que é uma economia tradicional, explodindo, dobrando de espaço. A gente viu a criação de mais de 25 operações de gastronomia dentro do DC Navegantes. Mercado que tem paralelo, o né? mercado paralelo. Então, isso é fantástico porque são resultados muito concretos, né? Muito tangíveis, assim, do resultado do empreendedorismo, mesmo que seja sobre a discussão Mudando, de empreendedorismo, né? Exatamente. E sobre essa relação, eu acho que eu e o Pedro aqui, a gente representa dois exemplos que materializam muito essa questão que tu trouxe pra gente, né? Acho que o papel da iniciativa privada é justamente isso, porque tu pega o Caldeira, né, as mais de 40 empresas que fundaram o Caldeira são justamente a iniciativa privada tomando para si essa responsabilidade de investir num projeto que naquele momento coisa de louco, né, ninguém sabia para onde ia, né, Pedro? Era realmente uma aposta de alguns visionários e hoje é tudo que é. O South Summit é a mesma coisa. O South Summit hoje, praticamente 60%, né, daquilo que é investido no evento vem da iniciativa privada e posso dizer com toda tranquilidade para vocês, são os nossos partners que fazem essa coisa acontecer. Hoje são quase 180 empresas que de alguma maneira operam, interagem e fazem com que essa engrenagem aconteça. Então eu sou um cara que eu acredito muito, assim, olha, eu já recebi várias reflexões sobre esse tema dessa relação. Eu trabalhei no setor público, então também já tive do outro lado, né, do balcão, conheço bem como as coisas acontecem e eu não consigo dimensionar, né, qualquer coisa que se faça numa cidade onde poder público e iniciativa privada não andem lado a lado. Fora do Brasil, isso é muito mais comum, os mecanismos são muito mais eficientes para permitir isso. Claro que no Brasil a gente tem o tema corrupção, a gente tem uma série de outros elementos que acabam gerando algum tipo de desconforto, algum tipo de restrição sobre esta ou aquela relação. Mas também, à medida que a gente evolui enquanto sociedade, enquanto a gente aprende, enquanto as novas gerações começam a ter um outro tipo de postura em relação, e talvez não sejamos nem nós, sejam os nossos filhos, os filhos dos nossos filhos, né? Sem dúvida nenhuma, essa relação cada vez mais ela vai ser necessária e vai ser sim, e eu acredito muito nisso, né, da iniciativa privada, do setor empresarial, o papel de assumir a responsabilidade sobre muitas coisas para que a gente possa realmente ter um ambiente do qual a gente sonha ou quer que aconteça. Eu acho que, de uma certa forma, iniciativas como o South Summit e o Caldeira, eles impulsionam também o poder público, ou a iniciativa por parte do poder público, porque além das questões de corrupção que a gente sabe que existem no Brasil, a gente também tem um estado muito burocrático, né? E Porto Alegre, por exemplo, é uma cidade que vem com propostas já há algum tempo, né, desburocratizadoras. Acho que quando o poder público consegue enxergar que a iniciativa privada realmente está atuando ali no quarto distrito, mudou a cara do quarto distrito, né, acho que há ainda mais um incentivo para que a gente consiga tocar em pautas como essas, né, como a desburocratização, que, queira ou não queira, é um entrave, né, para quem quer empreender no Brasil, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De uma maneira geral, isso na verdade, a gente cria os cases, né, então a gente materializa e mostra que é possível fazer, sabe, porque às vezes tem o descrente, né, Pedro, tem aquele que acha que, isso não vai dar certo, não vai funcionar, isso nunca se fez. Eu sou um cara que, olha, tu dizer pra mim que nunca se fez é a pior coisa que tu pode dizer pra mim, porque eu vou tentar fazer. Não existe. Entendeu? Assim, o não é uma coisa que me incomoda demais, assim. Então eu acho que a gente tem justamente essas iniciativas para mostrar que é possível, e a gente está fazendo. Eu sou entusiasta disso, assim, sem dúvida nenhuma. Não, e acho que essa transformação, assim, de cidade,
né? Ela tá aqui no centro, a gente consegue ver, mas eu acho que ela também tá indo, né, pelo menos do ano passado para cá, assim, eu vejo que tá indo até as comunidades, né? Tem muito projeto chegando, se espalhando pela cidade, né? Dando exemplo de Porto Alegre, que a gente tá aqui. Mas eu queria saber com vocês como é que essa inovação, que é uma palavra, assim, que às vezes é tão abstrata, né? Como é que ela chega nas comunidades hoje? Se vocês têm exemplos concretos de projeto, até a gente estava falando ali, né, antes de começar o programa do Formou, mas como é que vocês enxergam, assim, ela alcançando realmente todo mundo, né? Porque, assim, refletindo, gerando oportunidade, gerando emprego, até, assim, interesse, sabe? Das pessoas em todos os lados, assim, da cidade. Vocês enxergam isso? Cara, para mim é educação, né? Esse é o foco número 1, 2, 3 e 4 que a gente tem que ter. Eu acho que a partir dessa consolidação de uma rede que colabora, que conecta, que está a fim de construir juntos, é a obsessão que a gente tem que ter por educação, porque isso que é de fato, a alavanca, o indutor, o catalisador de uma transformação para poder dizer, não, agora a inovação, ela de fato está inserida no DNA, né, da sociedade, porque a gente está falando ainda de um desafio enorme aqui, que é deficiência em elementos muito básicos, né? Então, de português, matemática, né, disciplinas, que os resultados últimos são preocupantes, né? Então, acho que esse é um ponto aqui que deveria ser, de fato, uma pauta muito centralizadora, né, da sociedade, dizer, putz, é aqui, cara, aqui que a gente tem que atuar, né? Porque senão eu acho que vai ter várias coisinhas, né? A preocupação é como é que a gente constrói, de fato, uma transformação e que a gente consiga aproveitar esse boom de oportunidades que tu pode estar em Porto Alegre, em qualquer lugar de Porto Alegre, e pode ser um empreendedor que tem alcance nacional, internacional, depende muito das ferramentas que a gente vai conseguir oferecer para essa galera efetivamente, né? Então... Eu acho que essa base ela é fundamental, né? O Pedro, por exemplo, lidera um projeto lá no Caldeira, que é o Geração Caldeira, que é isso, né? Né? Como é que tu instrumentaliza, né, a juventude, sobretudo, para preparar ela, independente de onde ela está vivendo, né, Pedro? Para que ela esteja preparada para enfrentar e para absorver todas essas oportunidades, né? Quando a gente olha, por exemplo, no nosso caso, o South Summit, a gente tem dezenas de iniciativas dentro do projeto como um todo que tem essa finalidade. Então, a gente tem iniciativas com o governo do estado, por exemplo, de inclusão digital, a gente tem iniciativas de trazer e franquear o acesso ao evento para empreendedores periféricos. Eu até posso comentar, acho que vai acontecer durante o South Summit, que acho que é uma ação que é do Araújo Viana, né? Que é um projeto South Generation. O Geração Caldeira, né, e a turma de educação ali do Caldeira, junto com o South Summit, e aí o South Summit está enchendo um Araújo Viana com 3.000 jovens da rede pública, né, que nunca ouviram falar, né, sobre inovação, empreendedorismo e coisa e tal, e uma construção de uma experiência, que eu não vou dizer que é uma aula, não é uma palestra, mas uma experiência para esses 3.000 jovens, que dali vão sair com ferramentas muito importantes de reflexão sobre o que eu quero fazer da minha vida. E aí talvez instigar essa faísca. Né? Esse momento, eu acho que tu estava lá no ano passado, a gente fez essa experiência, e eu nunca vou me esquecer de uma imagem, Pedro. Nós estávamos lá no Araújo no ano passado, 3.000 jovens na primeira edição, e tivemos 3 falas, né? Tivemos uma fala da Gabriela Comaceto, que é a Head Latam do TikTok, é uma mulher espetacular, assim, inspiradora, porque é mulher, é mãe, tem todos aqueles papéis que a gente sabe, né, que são desafiadores no dia a dia, e ela ainda soma isso com o papel de uma executiva de sucesso que passou aí por todas as big techs aí que vocês possam pensar. Aí a gente levou o Celso Ataíde, que é um monstro, né, da CUFA, né, criou um conjunto de empresas que hoje geram emprego e renda para pessoas oriundas de várias comunidades, e mais de 5.000 comunidades espalhadas pelo Brasil. E levamos o Zé Mário Sperry, que é um atleta, um competidor, para mostrar um pouco dessa coisa do foco da disciplina, né, da doação, né, fazendo até uma leve metáfora, né, entre o atleta de alto rendimento e o empreendedor, que foi uma experiência muito bacana.
Quando o mediador do encontro perguntou, e agora, quem quer empreender? Vocês imaginam um auditório lotado, no escuro, e ele disse assim, quem quer empreender, acende a luz do celular e levanta. O auditório iluminou. Foi. Essa imagem está na minha cabeça, assim, desde lá, e isso que nos levou a reeditar esse momento. O trabalho do estudo, né? Olha o impacto. Isso é imensurável, né? E isso reverbera, porque a gente está fazendo ações nas comunidades, a gente está fazendo ações no interior do estado. Esse ano nós tivemos ações na Serra, no litoral, no Zona Sul, no noroeste do estado, enfim, para levar também a outras comunidades, a outros públicos, a informação, o conteúdo. Foram mais de 70 eventos online, digitais, warm-ups. Então, assim, é um conjunto de ferramentas muito grande que vai muito além do que a gente vive no Cais Mauá e que leva o South Summit para a periferia. Nós temos ações com as comunidades do Morro da Cruz, da Restinga, enfim, poderia citar aqui, não vou cansar vocês, assim, mas é um conjunto muito grande e que faz a conexão também desse público. Muitos têm a oportunidade de ir ao South Summit. A gente tem ações, por exemplo, com o Instituto Elgen Rompeter, que vai levar jovens. A gente tem ações com a CUFA, que é a Central Única de Favelas, né? A gente teve a Expo Favela, que teve muito sucesso também esse ano. A gente está levando os empreendedores da Expo Favela para levar os seus produtos e serviços para o South Summit. Que legal. Né? Então, é um conjunto muito grande, porque o South Summit também tem que ter essa responsabilidade, essa questão social, impacto, meio ambiente, diversidade, gênero, inclusão, enfim. Todas essas temáticas, né, precisam e devem ser tocadas e abordadas, e a gente tem esse compromisso de maneira permanente. Sim, eu até ia perguntar, mas tu acabou até adiantando a pergunta, se tem algum momento, assim, que dessas 2 edições, né, que já aconteceram, que marcou muito vocês, né? Não sei se, Pedro, tu tem alguma, sei lá, pode até ser uma reunião de bastidor, alguma coisa assim que te marcou, assim, que... Realmente, sim. Nossa, realmente... O happy hour de sexta-feira, pós-evento, ele é marcante, né? É verdade. São muitos, assim. Eu acho que... Eu sempre falo, assim, para quem tiver a oportunidade de viver intensamente. A gente tem muita experiência, né? De muita gente que vai daqui para China, para não sei aonde, para participar de um evento, né? E a gente fala, cara, tá acontecendo na nossa cidade. Vivenciar o evento é, de fato, participa ativamente. Sim. E te dou ali no serendipity, né? Que nem diriam os americanos, que é essa coisa de poder. De repente, eu conhecer as pessoas lá, né? Eu diria assim, os momentos, algumas startups que o Caldeira teve a oportunidade de acompanhar do próprio Caldeira, né? Que venceram lá e tiveram um destaque dentro do South Summit, foi muita vibração, porque quando um empreendedor ele é reconhecido por uma plataforma tão relevante como o South Summit, isso ele transforma a jornada daquele empreendedor em todos os aspectos, né? Na visibilidade, obviamente, mas na autoestima desse empreendedor. Isso cria uma força para ele, que é muito relevante, é uma comprovação que o trabalho que tu está fazendo tem valor, né? Sim, que se destacou, enfim. Então, os momentos com as startups ali pra gente foi muito emocionante, porque tu vê um empreendedor ou uma empreendedora de fato se transformando e se tornando melhor, mais preparado, né? A meninada do Geração, eu acho que tem vários que a gente, de alguma maneira, participaram, interagiram com o South Summit, e a gente percebeu o valor que isso tem para quem nunca tinha imaginado interagir dentro de uma ideia do que é um ecossistema de inovação, quem são essas pessoas, do que elas estão falando, e ver a oportunidade dessa galera tá ali atuando. Vários relatos que me passam deles cara, o South Summit do ano passado, que foi a Nicole, o Lucas, alguns meninos e meninas lá do Geração, mudou minha vida. Eu quero ser um empreendedor, eu quero construir, a modelagem mental que se põe é de coisas que geram valor, né? Então isso é muito rico. Sim, então, só de abrir uma oportunidade, a pessoa poder pensar que não existe só aqui, então. Né? Existe milhões de caminhos para... E eu diria, assim, por fim, que a própria visualização, obviamente, dos bastidores que tu comenta, assim, o time Caldeira, a gente está há uns 4 meses, talvez, com reuniões semanais ou quinzenais discutindo o South Summit. E aí tu percebe o envolvimento que vai se construindo ali, e aí, obviamente,
numa jornada que é super exaustiva, né, de eventos que começam às 6 da manhã para quem está organizando e termina às 2 da manhã para quem está organizando a desorganização que foi criada ao longo do Já dia. pensando no outro. E uma satisfação por entender que está fazendo isso por outras razões, né, sobre a hospitalidade da nossa cidade, a capacidade da gente atender uma pessoa, seja do Paraná, de Manaus ou um gringo de Israel e oferecer para ele, não, pô, deixa a gente te contar o que está acontecendo aqui. Então, uma janela de oportunidade, isso é muito legal. Tu vê a reação da galera, é muito interessante, muito bacana. E... Pode falar. Não, eu ia perguntar para vocês assim, tá, quem tá escutando, assim, eu quero fazer diferença na cidade, mas não sei por onde começar, não sei... se as pessoas, assim, tem muita gente que quer participar, mas realmente, assim, ou deixa pra depois, ou assim, Ou não sabe o aquela caminho. questão também, que acho que foi o Thiago que trouxe, o Pedro, não lembro, de achar que, o Estado tem que dar um jeito, o município tem que dar um jeito, enfim, né? Que fica na inércia. Isso, mas vou gostaria esperar. de mudar alguma coisa. Gostaria que fizessem, sei lá, até dar exemplo da luz. Vou ficar esperando alguém colocar a luz, então não vou caminhar por aqui. Enfim, né, esse pensamento mais cômodo, talvez, das pessoas. Mas acredito que agora muita gente tá querendo, sabe? Assim, mas eu quero. Que vocês, que mensagem vocês deixariam? E por onde a pessoa pode começar, assim? Faz isso, ou, né, começa a pensar assim, enfim. Como é que vocês... É bem conceitual, né? É conceitual. Eu acho que, assim, procura movimentos de voluntariado e associações, clubes, né? Eu acho que são duas ações muito concretas, né? Então, qual é a causa que me toca? É o PET, é a inovação, sei lá, tem várias causas, né? Tem a Igreja das Dores, te envolve, procura de alguma maneira, acho que movimentos associativistas, né? Ou seja... eu acho que uma coisa que a gente usa muito lá no Caldeira, quando as empresas vêm, visitam para, eu quero participar, quero ser membro, e aí fica uma questão de como é que faz para usar efetivamente o Caldeira? Eu falo, participa, te envolve, escuta, né? Vê como é que tu pode, o que tu tem de ferramental, o que tu tem de conhecimento e principalmente quais são as causas que te mobilizam, né? E a partir disso, de alguma maneira, tu vai criando um engajamento. E isso pode ser para qualquer frente, né? Mas eu acho que a ação de ir buscar um programa de voluntariado ou participar de uma associação ou entrar num clube, isso desperta um monte de coisas boas. Se associando a outras pessoas que daqui a pouco os caminhos vão surgindo, né? A nossa tese é, ser uma pauta positiva e propositiva, ou seja, eu não estou fazendo mal para ninguém, não estou fazendo nada contra ninguém, a gente só está... E aí, claro, a gente tem uma pauta, né, uma bandeira, uma crença, mas são muitas, né? Eu acho que a sociedade, a cidade, o estado, ela é composta justamente por... Pode ser um CTG, pode ser qualquer coisa, mas... Até um exemplo, tu falou ali de associação, me lembrei de um exemplo bem concreto do ano passado, que a associação ali do 4º Distrito mesmo se uniu para transformar o Beco do Medo, né? Exatamente. Que era um beco, né, realmente, onde só tinha lixão. A gente foi lá antes, né, da transformação dele. Era lixo, era morador de rua. E agora, toda quarta-feira tem feira. O lugar tá transformado. Inacreditável, cara. Feira, toda vez que eu vejo uma feira ali, eu falo, cara... E eu acho que essa é a ideia. Só que sozinho é muito difícil, né? Porque sozinho tu tende a só, né? Os caras deveriam fazer isso. Mas eu acho que independente do sozinho, acho que o Pedro tá coberto de razão aqui na perspectiva, mas tudo começa sozinho, sabe? Eu acho que essa visão associativa e tal, ela é o segundo passo. Eu acho que o primeiro passo é tu te conectar contigo mesmo e entender, cara, o que toca o meu coração, sabe? O que eu posso contribuir? O que eu tô disposto a doar pro outro? O que eu posso fazer? Eu acho que tem um momento que ele é muito individual, né? E é esse momento individual que vai resultar em algo bacana pro coletivo. Então, eu acho que dando um passinho atrás aqui da sugestão do Pedro, eu disse, cara, senta, pensa, reflete, ação, né, e agora parte para ação e a partir desse momento de autoconhecimento, de entendimento, de disponibilidade, porque o que acontece?
Todo mundo quer ajudar, todo mundo quer fazer. Mas o que naturalmente acontece ali no passo seguinte? Às vezes, as coisas mais importantes da vida de uma pessoa, essa vira menos importante. Porque tem uma série de outras conexões, outros gatilhos, e isso acaba ficando de lado, acaba virando acessório, periférico, até que morre. Né? Então, tu tem que dar essa dimensão e fazer essa reflexão. O que é importante? O que para mim faz diferença? Onde é que eu quero atuar? O que eu me disponho a fazer? Quanto tempo eu tenho? O que me faria levantar da cama para fazer determinada coisa? Sabe? É uma reflexão muito própria, muito pessoal. E aí sim, no momento que tu achar que é isso, bom, aí vai atrás da associação, da entidade, do Caldeira, do South Summit, da onde fazer quiser, da prefeitura, né? porque no final do dia, é disso que a gente está falando, é de pessoas se conectando para fazer alguma coisa. Se essa coisa for o bem, tá tudo certo. Exatamente. Vai em frente. Exatamente. Gente, a gente vai se encaminhando para o fim, então eu vou fazer uma última pergunta. A gente já falou muito sobre o que foi feito, né? E eu queria saber agora quais são os planos para o futuro. Tu falou o número, mas eu não vou lembrar agora de empresas que estão no Caldeira. 480. E tem planos de ampliação para o Caldeira? Sim. A gente tem muito essa ambição de expandir a área, inclusive fisicamente. Então, a gente tem uma área próxima ao Caldeira, que é uma outra área que estava abandonada e que a gente, de alguma maneira, quer transformar aquilo ali e construir essa visão de quase que um distrito de inovação, né? Um bairro voltado à inovação, ao empreendedorismo. Então, é uma área grande que a gente está pegando também e aí, a partir disso, mobilizar mais startups, mais grandes empresas, mais operações de tecnologia, mais operadores de educação, né? Instituições de educação. Então, tem essa ideia de crescimento. Em termos de números de associados, a gente tem hoje feito um controle do número que entra por mês, até para a gente poder conseguir gerar valor para essa galera de forma coordenada, né? Então, sim, a intenção é que até o final do ano a gente deve chegar aí na ordem de 560 empresas, né? Então, porque hoje tem uma demanda, mas a gente tem tentado também filtrar sobre a ótica de o que efetivamente está buscando fazer aqui, será que a gente pode te ajudar? Porque senão, às vezes, também entra porque, vi que tem que entrar lá no Caldeira, e aí quando vem e, de certa maneira, avaliar se faz sentido mesmo, né? De alguma maneira nessa história. E uma agenda de conteúdos, de eventos ao longo do ano, que a gente deve chegar na casa de 600 encontros ao longo do ano. Então, como a gente vai ter novas áreas também, vai ter mais atividades acontecendo de forma concomitante. Então, é um pouco disso, assim, a gente tem um projeto muito ambicioso na área de educação, que a gente esse ano tem o desafio aí de provavelmente atingir perto de 10 mil jovens da rede pública, e a gente vai selecionar 200 jovens que passam por um programa de 6 meses lá dentro do Caldeira, recebendo bolsa. Então, é um projeto super ambicioso, porque ao término, o objetivo é empregar esses jovens, né? Então, a gente tem feito esse trabalho também bem forte nessa área de empregabilidade, ou seja, achar, capacitar e conectar jovens com oportunidades de emprego. Hoje, o número exato que a gente tem são próximo a 3 mil vagas, 2.850, se não me engano, vagas que não conseguem ser preenchidas dentro das empresas lá do Instituto. Então, tu imagina a quantidade de oportunidade. Oportunidade, né? exato. Então, enfim, é um pouco, essa é a visão, assim, continuar crescendo e, de certa maneira, apoiar para que outras coisas cresçam junto com o South Summit, né? Ele vai estar em Porto Alegre, né, até 2027, tu tinhas comentado, mas e qual o futuro, assim, como é que tu enxerga o evento? Ou, na verdade, o movimento? A gente está aí às portas da terceira edição, e é uma terceira edição com um crescimento muito significativo em vários aspectos. Então, nós acabamos aí de reformar mais um conjunto de armazéns ali no Cais Mauá, né, o que vai nos permitir chegar a uma área de 38 mil metros quadrados, isso contra os 26 e alguma coisa que tínhamos até a edição anterior. Teremos aí praticamente 1 quilômetro, se a gente for olhar da área do embarcadero até o Rio, último né? stage. Rio Barra Lago.
Vocês vão estar. Vamos estar com os nossos barcos, esse ano serão 3 barcos, né? Estamos Aham, ampliando. bom. Então, a frota do South Summit. Então, assim, a gente tem aí um desafio, uma expectativa também de público, né? De um aumento de público, de presença de fundos, de presença de jornalistas, de presença de startups, de empresas. Eu acho que sob todas as perspectivas, assim, os números são muito positivos de crescimento do South Summit. Se a gente vai crescer mais, é uma discussão que a gente ainda vem tendo, porque a gente não quer crescer por crescer, a gente quer crescer com qualidade. Né? E a gente chegou num evento, e quem for ao Cais Mauá, e fazendo já um jabazinho nos dias 20, 21 e 22 próximos, semana que vem, a gente vai, de fato, encontrar um evento muito mais qualificado, com muito mais área coberta, com muito mais conforto, com muito mais assento, com muito mais climatização, com muito mais acessibilidade. Eu poderia dizer assim, muito mais, muitas coisas, né? Mas eu acho que o que vai dar o tom desse crescimento é, de fato, a resposta do ecossistema, das pessoas, a adesão. A gente está pronto, né, para crescer e para fazer com que Porto Alegre viva esse evento e pulse cada vez mais na batida que a gente entende que é a ideal para a cidade, né? A nossa expectativa é a melhor possível, né? Claro, tem algumas coisas que a gente tem que olhar, tem algumas coisas que a gente atender, mas a gente acredita muito que cada evento é uma história. E a gente vai contar uma história incrível agora, e depois dessa história a gente vai começar a escrever a próxima, e a próxima, e a próxima, né? E sempre vai ser um evento melhor, né? Certamente o evento do ano passado foi melhor que o primeiro, esse vai ser melhor do que o ano passado, e a gente vai aprendendo, vai construindo. Então não gostaria aqui de projetar, vamos crescer tanto, vamos ter tanto. O que eu posso dizer é que a gente não vai descuidar um segundo sequer para não recuar 1 milímetro para trás, e vai trabalhar muito para fazer uma experiência, proporcionar uma experiência cada vez melhor, né, para quem quiser e para quem for viver o South Summit. Então, todos convidados, né? Eu até ia perguntar South qual que é o Summit tema, 21, tem algum 21, tema 22. esse ano? Não, o South Summit é um evento generalista, não. né? Ele não é um evento temático. Eu diria que cada vez mais ele tem se consolidado por algumas perspectivas. Então, o tema de fundos é um tema muito relevante. Eu diria para vocês que nessa edição nós estamos com praticamente 140 fundos, 40 internacionais e todos os grandes fundos de investimento presentes no evento. Para vocês terem uma ideia, se somar a carteira dos fundos que estarão presentes no evento, a gente já está passando dos 200 bilhões de dólares. Isso é maior que o PIB do Rio Grande do Sul, né? Mas eu diria que em termos de temas, eu acho que a inteligência artificial vai dominar boa parte das discussões, os sistemas complexos, né? Como a gente diz, está nas mesas de bar, está nas famílias, não é no South Summit que não vai estar, né, Pedro? E o tema do clima, né? A gente vem aí de um ano difícil, nós aqui no Sul sofremos bastante, né? Tudo aquilo que aconteceu no Vale do Taquari, que aconteceu aqui em Porto Alegre, que atingiu a nossa casa, inclusive, tanto a nossa casa Caldeira, mas e o Cais, a casa do South Summit. Então, isso, sem dúvida nenhuma, vai pautar muito as discussões de como é que a gente encara, né, as mudanças climáticas, né? Todas essas intempéries, essa parte que a gente não tem tanto controle, mas que a gente é muito culpado pelo que está vivendo, o que está acontecendo, né? Perfeito. Perfeito. Gente, muito obrigada. Parabéns, tanto pelo South Summit, pelo Caldeira, né? São 2 exemplos, né, vivos e que provam que, de fato, a iniciativa privada não muda só o ambiente urbano, mas muda também, é um elemento de transformação social, né? Como a vontade, né, de fazer, acho que o que mais vocês passaram aqui foi a vontade, assim, né, a vontade de mudar o ambiente, de deixar foi muito bacana porque um lugar melhor. A gente viu não só uma conversa técnica, né, mas humana, assim, né, com sentimento mesmo de quem... paixão, né, no negócio, eu acho isso muito legal e acho que é o que realmente move, né. Então, agradecer vocês, né, pela presença. Sucesso sempre, não só esse ano, mas, né, em todas as edições futuras e tudo mais que o South Summit vai trazer aqui para Porto Alegre, vai deixar aqui, né? E depois tu responde lá nos comentários no YouTube que vão te deixar como é que leva um South Summit para tua cidade. E como é que o Caldeira vai para chegar na tua cidade. Muito bom. Tá firmado aqui o compromisso. Obrigada, viu, gente? Nós que agradecemos.
E para finalizar, então, obrigada por terem escutado, por terem assistido o Nexo Urbano Podcast. Vocês podem também mandar sugestões de pautas e falar conosco pelo e-mail na nexourbanopodcast@gmail.com e nas nossas redes sociais, Instagram e YouTube também. Deixa ali o comentário, deixa o like, já se inscreve no nosso canal, que é super importante. E obrigada e até o próximo programa.